Meu nome é Peterson Rodrigues dos Santos, tenho 35 anos, sou casado com a Natália e somos pais de 3 filhos. Isso. Meu nome é Natália Cristine Rodrigues, nós temos o Vitor, Melissa e Rafael. Eu tenho 35 anos, como eu disse, eu sou convertido, me batizei em 1999. Minha família conheceu a Jesus em 1999, através de um cara que vendia Danone na rua. Né? Minha mãe comprou um Danone de um senhor pra gente e não pôde, eu lembro que ela não pôde pagar depois do Danone e aquele senhor evangelizou ela, trouxe a palavra de esperança para nós. Em 1999, no Bosque dos Eucaliptos, eu lembro até hoje, nós morávamos na casa de um tio e foi ali que nós tivemos o primeiro encontro, esse primeiro contato com Jesus. Nós éramos católicos e foi o nosso primeiro contato. Aí então uma família nos conduziu até a igreja, foram nossos pais na fé ali, família Maluf, Terezinha Maluf, Sidney. E desde então nós começamos esse processo de conhecer o Senhor e conhecer a palavra. Eu me converti em 2007 e foi através da vida do Peterson, num caldinho, né, Peterson, que ele fez de jovens. Na época ele era líder de jovens e já gostava de mim, né? Eu não sabia. Mas aí ele falou de Jesus para mim e aquele momento eu tive a certeza do novo nascimento. Aquele momento eu tive a convicção de que eu nasci de novo, naquele dia 16 de junho de 2007. E desde então começou o processo de restauração na minha vida. Nosso relacionamento foi um pouco conturbado, né? Nós iniciamos um relacionamento um pouco atípico do que o comum. E eu namorei a Natália, e aí 2005. Nós nos separamos em 2005, e eu vinha ter contato com ela 4 anos depois. Nessa época eu era líder de jovens, eu fui passear na concorrência um pouco lá fora, né? E aí quando voltei para a igreja, me reconciliei, assumi a liderança dos jovens, e nós decidimos fazer um caldinho ali em casa para chamar as pessoas os jovens que tinham saído da igreja, né? E eu lembro que nós fomos no monte, colocamos o nome de cada jovem que tinha se afastado da igreja, e eu lembro que naquele dia o nome da Natália caiu para mim, né? Eu coloquei o nome dela debaixo do meu joelho como um ato profético, já de me obedecendo como submissão. E eu orei para a Natália no monte, você acredita? Ela foi no caldinho, meia-noite, ninguém foi no caldinho. Quando deu 00:10, ela aparece com a cara toda lavada, assim, tinha acabado de sair da festa, falou, eu lembrei do caldinho, vim aqui, e foi em julho de 2006, né? 2007. E aí nós preguei para ela, trouxe essa palavra de esperança para ela. Qual foi a palavra mesmo? Eu não lembro. Foi Jó 14:7 ou 7:14, que fala que há esperança para a árvore. Ele falava assim, você é essa árvore que está cortada. Eu estava acabada, já tinha experimentado coisas assim e eu estava acabada mesmo. Sabe aquela pessoa que ninguém acredita? Eu era essa pessoa. E eu lembro que ele falou, né? E entrou dentro de mim. Eu tive convicção, certeza de que Deus tinha alguma coisa na minha vida. E aí nós iniciamos essa história, né? Conversamos, voltamos, entendemos esse tempo. Dia 15 de novembro nós voltamos, já noivos, nos noivamos dia 22 de dezembro de 2007 e casamos em 7 de junho de 2008, né? Mas eu fiz um propósito. Como eu era da bagunça, né? Eu falei assim, então agora o próximo que eu der o beijo vai ser meu marido. Fiz esse propósito, era bem radical, né? E eu tava orando e nem gostava muito dele, né? Como ela tinha comentado que ia dar o primeiro beijo, ela me forçou. Falei, não, eu falei, agora o anjo vai descer aqui. Eu quero você. Se for você, meu marido, o anjo vai descer e vai quero pedir. Você. Eu falei, calma, filha, eu nem sei se é você. Ela, é você, me deu aquele beijo assim. E aí casamos com 20 anos de idade. A Natália tinha 21, eu tinha 20 anos. Eu tinha 21, a Natália tinha 20. A Natália voltou da lua de mel frustrada, queria voltar da lua de mel grávida já, né? Foi frustrante que ela não engravidou. O Vitor veio logo em seguida. E muito novo, a gente casou muito precoce, cara. Eu lembro que a primeira briga nossa, eu chorei no tapete de casa, chamando a minha mãe, né? Eu deitei no tapete assim de casa, muito novo. Assumi a responsabilidade. Por todo um contexto, né? A gente assumiu a responsabilidade muito cedo, né? E foi uma experiência, o início do casamento, nossa, assim, terrível. Complicado. Foi avassalador para nós, assim. Foi um período de muito aprendizado, né? Foi um período de muita consciência, amadurecimento muito rápido, né? Só que eu sempre tive essa certeza. Como eu tenho essa certeza até hoje, de que desde daquele dia, nunca eu saí da igreja. Então, o primeiro contato com a igreja, né? O Peterson, ele dava uma passeada, né? Mas eu sempre ali, envolvida no louvor, ainda com a mentalidade um pouco mais fechada, né?
mas eu tinha certeza de que essa era a minha vida, de que eu não tinha outra vida a não ser fora dos caminhos do Senhor. Então, sempre ali com a criançada, vinha um, vinha dois, vinha três filhos, mas ia com a galerinha toda ali no louvor, ensaio. Então, sempre firme no Senhor. Isso eu tenho certeza que manteve a gente. A fase crítica do nosso relacionamento, acho que foi desde quando a gente casou, cara. Eu tinha, assim, eu tinha plena certeza, eu gostava muito da Natália, né? A Natália foi o primeiro amor real da minha vida, assim. Então eu depositei muita esperança na Natália, novão, sem malícia, casei virgem. E aí, cara, a Natália veio da bagunça, né? Então eu me frustrei muito por causa dessa personalidade da Natália. Então foram os primeiros 8 anos, assim, cara, de muita frustração, cara. De muita, sem entender. Cara, eu me guardei, cara. Eu me questionava. Eu falei, Deus, eu me guardei, eu me preparei, eu nunca fui da gandaia, cara. Eu sempre me policiei. Então, assim, esse comportamento da Natália me deixava sem resposta, frustrado, né? Eu falei, casei pra isso. E a Natália permanecia firme nas condições dela. Precisava ser moldada, alguma personalidade, algum jeito de lidar. Tá? Mas foi um período, foi bem conturbado mesmo. E a gente não encontrava apoio das pessoas, muita gente não entendia, né, por causa do histórico da nossa vida, famílias, as pessoas relacionavam isso. Então a gente ficou perdido mesmo. Foram, acho que uns 10 primeiros anos de casamento, assim, bem perdido, cara, assim, ó, sem direção. Quando a gente se mudou para Pinda, né, a gente já veio de São José um pouco perdido, sem saber o que a gente ia fazer. Beleza, a gente chegou numa cidade nova, não conhecemos ninguém, aí a gente fez uma visita numa igreja, não queimou, era época de pandemia. E quando a gente teve encontro com a palavra da fé, eu pude ver, porque eu sempre tive essa certeza de que algo ia acontecer na nossa vida. Mas como era assim, um momento que a gente chegou sem esperança em Pindamonhangaba, mas mal a gente sabia que Deus estava conduzindo os nossos passos, né? Então eu comecei a ver uma transformação. Quando a gente chegou na Relevante, a primeira pregação que o pastor G pregou foi sobre o Evangelho de Jesus. E quando eu entendi, eu vi, meu Deus, o que o Senhor fez por mim, esse amor que me alcançou, aquilo me fez amar mais Deus. Mas quando eu vi a transformação na vida do Peterson, a maneira como ele conduzia a nossa casa, porque eu sempre acreditei no chamado, na palavra que ele tinha, tantas confirmações, pessoas sendo usadas, mas eu não conseguia enxergar na intimidade, dentro de casa, essa mudança, né, essa transformação. E aí teve um dia que ele ficou dentro do carro, até você vai falar melhor, né? Ele ficou um tempão dentro do carro, chegou com o olho inchado, falou, Natália, eu entendi tudo que a gente passou, toda escassez, toda falta, toda tribulação mesmo, aquele momento, quando ele se posicionou, eu comecei a ver uma esperança de novo. Algo trilhando para o que Deus tinha pra gente. Esse encontro da fé, né? Essa revelação e essa virada de chave no meu ministério foi um período muito bom, né? Muito maravilhoso. Foi a mudança. Eu digo que me batizei em 99, mas eu me converti de uns 2, 3 anos para cá. Cada um tem o teu contexto, cada um tem a tua história, a maneira como conheceu Jesus. E o meu foi através de alguns aspectos de que eu vivi na minha infância. Eu descobri meu chamado com 13 anos de idade, né? Quando nós congregávamos na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, lá na Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Eu lembro que o nosso líder de jovens, na época, chamou num culto cada adolescente para falar uma palavra. Eu lembro que eu li o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E eu fui o único naquela noite que expliquei um pouco. Falei, olha, nós somos recém-convertidos, recém-crentes, e nós estamos aprendendo que agora o nosso socorro não precisa vir de imagens ou de santos, mas olhar para o céu, que de lá que vem o nosso... Eu disse essa palavra. E desde então, ele começou a me dar destino, aquele líder de jovens, o Márcio, né? Ele me deu destino. E eu me lembro que com 14 anos de idade, meu pastor falou assim, vai ter congresso dos jovens e eu quero você sentado do meu lado aqui. Eu peguei o paletó do meu pai, um sapato do meu pai, a calça de um amigo, a camisa de outro e a gravata do pastor. E ele me deu uma oportunidade de 10 minutos num congresso de jovens com 14 anos de idade para trazer uma palavra. Aí eu descobri o meu chamado, né? E descobri, começou a fazer sentido e queimar no meu coração a respeito dessa palavra. Eu cresci nessa doutrina, fomos para uma outra igreja, né? E ali naquele momento,
problemas do casamento, situações decorrentes a esse processo de amadurecimento. Nós ficamos um período bem distante daquilo que nós somos chamados para fazer. Em alguns momentos da vida, ouviam-se um convite, uma oportunidade de pregar numa igreja, mas nós não tínhamos essa consciência e convicção de que isso seria o nosso destino, né? Que Deus havia nos criado para esse propósito. Essa virada de chave, ela aconteceu nesse período de transição de Pinda, né? Em 2018, 2017 eu fui desligado da empresa. Eu tive alguns processos de depressão em 2014 e 2015. E aí, em 2018, saindo de uma empresa, eu fui trabalhar como motorista de aplicativo, e eu vi a minha vida afundando, né? A Natália sempre teve essa consciência de crescer, de avançar. E eu, por contexto de família, contexto de criação, contexto da maneira como eu via as coisas, muitas das vezes acontecendo na vida dos meus pais, referência de suporte, paternidade, eu não conseguia discernir isso, né? Eu não tinha esse entendimento, não conseguia depositar a minha confiança em Deus e tê-lo como referência e ser grato por tudo que os meus pais fizeram para mim, né? Então, esse período de transição, de virada de chave, foi logo depois de um processo de depressão, onde eu tive a possibilidade de pensar muito forte a respeito do suicídio. Eu lembro que trabalhava de madrugada e várias vezes eu passava por viadutos e ponte, vinha aquela ingerência de me jogar. Eu cheguei a escrever uma carta e deixar no porta-luva do carro, porque eu sem esperança, casamento destruído, financeiramente quebrado, ninguém da igreja mais nos procurava, ninguém desacreditava, vendo, é isso mesmo, o futuro deles era isso mesmo. Então eu vi meu fim ali. Então, por falta de esperança para aliviador, eu cheguei a cogitar várias vezes. Eu lembro que tomava café quando eu voltava do trabalho de madrugada, sentava na padaria para tomar um café para ir embora, e aquilo vinha muito forte, a falta de esperança. Então eu tinha convicção de que não tinha mais jeito nenhum. E aí nós saímos de Pinda, até o de São José. Então o fato de sairmos de São José foi atrás de respostas, né? Vamos procurar um rumo novo para a nossa vida. Eu tinha sido recém-contratado por uma empresa, e aí nós vamos embora. A gente estava em home office, e a gente foi para Pinda, e nessa esperança de criar, de ter uma esperança nova, atrás de respostas para as nossas vidas, né? E foi quando nós conhecemos a Igreja Relevante. Foi quando nós tivemos esse novo contato, um segundo contato com o pastor Gesiel, e descobrimos que o pastor Gesiel estava caminhando sobre uma palavra da fé. E houve um desejo no nosso coração de entender mais a respeito disso. Conheci Jesus muito cedo, mas eu confesso que eu não entendia nada de fé, não sabia nada a respeito de fé, incrédulo até o tutano. Eu não via as coisas acontecer e só acreditava que acontecia na vida das outras pessoas. E eu me lembro que dia 9 de setembro de 2020, o pastor Gesiel encaminhou para nós um áudio, um vídeo da aula demonstrativa do Rema através do apóstolo Sérgio Pessoa, Fundamentos da Fé. E eu entrei no carro, eu lembro que aquele dia eu entrei no carro, eu fui na cidade resolver alguma coisa, era meio-dia, 1h da tarde. Eu parei em frente de casa, em Pinda já, e eu ouvi aquela mensagem 3 vezes em seguida. E eu saí de dentro do carro chorando em prantos, porque caiu como um batismo de entendimento em mim aquela palavra, cara. Foi muito forte o entendimento quando o apóstolo dizia que você não está perdendo para o diabo, porque Jesus já fez isso por você na cruz. Você não está perdendo para os teus pais, para o teu contexto, você está perdendo para a tua confissão. Você crê naquilo que você fala, você precisa ser grato com aquilo que você tem. Aquilo foi uma chave para mim. Eu falei, é isso, cara, a fé é isso. Eu estava prestes a ser demitido da empresa, eu tinha 3 meses que eu não batia a meta, e no 4º mês você era desligado da empresa. Eu lembro que eu estava nesse processo de transição do 3º para o 4º mês, cara, eu vi aquela palavra transformando a minha vida como eu nunca vi. E eu falei, será que eu tenho que ser realmente esse cara? Eu tenho que trazer à existência aquilo que não existe? E eu lembro que eu confessando a palavra, lavando o quintal cedo, eu comecei a eu chamava os clientes. Eu chamava aquele cliente que não comprava comigo, eu chamava a existência, eu mudei o meu vocabulário, a minha paternidade de referência em Cristo foi restaurada. Eu lembro que eu lavando cedo antes de iniciar o trabalho, eu falava, Deus, obrigado por fulano de tal me ligando, obrigado. E eu lembro que daquele dia em diante, era dia 15 de setembro, outubro, eu estava encaminhando para o 4º mês sem bater meta, eu entreguei o teto da meta naquele mês, e desde então, todos os meus resultados da empresa foram baseados sempre no teto. Fiquei 3 vezes como melhor vendedor do Brasil
dentro da empresa onde eu trabalho, ganhamos várias premiações. Não só isso, mas eu vi essa palavra transformar o meu estilo de vida. A partir do momento que comecei a confessar. Então isso trouxe um despertamento muito grande sobre nós. É que para ele fazia muito sentido pelo histórico, mas para mim a prosperidade era tudo. E eu falava assim, mas Deus, ok, mas e a outra parte? Né? E aí a gente começou um outro processo de restauração no casamento, na prosperidade com os filhos, no relacionamento com os filhos, né? Especialmente com o mais velho, que sempre tinha um atrito. Então ele começou a equilibrar as palavras, a temperar, né? Às vezes por uma questão mesmo de convívio, de, né, pai e mãe ali ensinando umas palavras um pouco pesadas, ele começou a mudar o vocabulário, porque se tudo é aquilo que a gente declara, então por que não declarar dentro de casa? E aí esse ano, acho que foi a pior crise que a gente teve, né, no nosso casamento, que ou vai ou racha. E eu falei assim, para mim prosperidade é família e é tudo. Então não é só dinheiro. Para mim só o dinheiro não tava bom. Sabe o que é o legal disso tudo? É que assim, quando a gente fala sobre palavra da fé, as pessoas sempre associam aquilo que é um déficit na vida dele, né? Então eu vi a solução da palavra da fé, simbolismo de conversão na minha vida era vida e prosperidade. Era minha vida financeira ser convertida. E o legal é que Deus foi tão bondoso, essa palavra foi tão boa que o Espírito Santo restaurou isso em mim primeiro. Acho que talvez como uma estratégia de me prender, porque foi gradativo. Assim que eu conheci essa palavra da fé, eu tive um entendimento de quem eu sou e eu vi minha vida financeira ser completamente restaurada, o Senhor foi me conduzindo para outros comportamentos que eu precisava mudar na minha vida em casa, para viver realmente essa plenitude no qual Deus nos chamou para viver. Né? Então, assim que eu resolvi isso, eu me deparei que havia outros problemas que eu precisava mudar. Meu comportamento em casa, meu caráter ser aquilo que eu era na igreja, dentro da minha casa, e voltar os meus olhos para dentro da minha família. Né? Esse eu acho que foi o maior choque. Quando eu percebi que eu havia restaurado tudo, Deus disse, não, você não está convertido ainda, cara. Você precisa alinhar algumas coisas para o propósito que eu tenho na sua vida. E aí veio um outro período de muito pastoreio, muito conselho cuidado na nossa igreja, pastor Gesiel sempre em cima acompanhando, pastor Diego, pastora Renata, sendo referência nas nossas vidas ali. Então foi um período de muito aconselhamento, nós tivemos que recuar nesse período para entender que Deus estava nos levando para um outro nível, ajustando muito intenso a nossa vida, né? Sempre as coisas foram muito intensas, e quando eu restaurei essa referência de paternidade em Deus, eu lembro que eu estava questionando algumas coisas em Deus a respeito do meu pai, cara, a respeito do que ele era para nós, do que ele pôde dar, construir em nós. E o Espírito Santo uma vez falou para mim assim, falou, Peter, você lembra quando você pedalava com seu pai de bicicleta no anel viário indo trabalhar? Eu tinha vergonha. Eu lembro que às vezes com chuva a gente tinha que trabalhar. E ele falou, você não tem ideia, cara, pode parecer que você era vergonha, mas eu estava te preparando para você forjar um homem que você é. E ele falou, olha, você precisa liberar o seu pai, cara. Você precisa liberar esse perdão do teu pai como uma referência, porque eu quero fazer coisas grandes na sua vida, cara. E quando eu entendi isso, cara, eu comecei a olhar para o meu passado, para quem o meu pai foi, com essa gratidão, cara, de um homem e referência para minha vida, meu pai, minha mãe. Eu liberei meu pai, minha vida com Deus, e essa referência de paternidade foi restaurada. E assim, hoje o carinho que eu olho para os meus pais, a maneira como eu olho, como eles nos construíram, a maneira como meu pai me lançou na vida, né? Isso é fundamental. Meu pai não pôde dar aquilo que eu queria, mas ele me fez e me lançou na vida muito melhor do que qualquer pai nesse mundo. A minha mãe e meu pai, então eu sou muito grato por eles, e através deles eu pude conhecer mais ao Senhor e ter essa referência de quem eu sou em Cristo, né? Então essa virada de chave foi quando nós conhecemos realmente a palavra da fé, que não só mudou a nossa vida, a minha vida financeira, mas remexeu em todas as minhas estruturas e conceitos, assim, e me alinhou para que eu vivesse essa plenitude em Deus. Teve um culto aqui que foi dos voluntários, que veio um pastor do Thiago Brunet. E aqui ele falou assim, eu não sei por que eu vou falar isso, mas existem pessoas que eles vão dar um passo atrás para tratar algumas áreas, mas depois desse período, Deus vai lançar essas pessoas. E ali a gente estava passando por esse processo de restauração no casamento.
E eu olhei para a cara do Peterson e falei, Peterson, é a gente. Porque a gente saiu de todos os ministérios. Nessa época foi uma escolha nossa, voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa, mexer naquilo que precisava mexer, dar identidade para os nossos filhos, tratar o nosso coração, o respeito, o carinho, a autoridade, né? Porque por causa de eu trabalhar, eu me sentia tipo assim, a cabeça da casa. Quando na verdade eu passei para ele, a gente foi no SOS Casamento e ali o único direcionamento eu falei assim, ele é o cabeça, ele, eu até dei um leão assim para lembrar que a autoridade é ele. E a partir desse momento que foi feito isso, aí as coisas entraram no eixo. E aí todas as vezes eu lembro desse culto, porque Deus ele nunca deixa você largado, ele não larga, e os pastores sempre acompanhando, sempre indo em casa com paciência, né? Às vezes estava ali, não aguento mais, mas a gente, né, Peterson, sempre humilde, olhando, vamos fazer, vamos melhorar. E aí a partir daí então as coisas começaram a fluir naturalmente, não uma coisa que acontece do dia para a noite, mas ela é gradativa. As coisas elas vão entrando no lugar quando você começa a ser movido pelo que a palavra de Deus diz, os lugares que precisa ocupar, né? Porque hoje em dia, acho que nunca a família foi tão bombardeada igual hoje. Então, só que essa certeza, essa convicção, né, Peterson, de que ele é o pai, ele é o sacerdote, ele é o provedor, ele é o cabeça e eu sou a ajudadora, né? A função mesmo, como a gente tem aprendido do próprio Espírito Santo, de conselheiro, de ajudador. Quando a gente colocou isso, parece que o mar agitado ele parou. Não que as lutas não vêm, mas quando a gente está alinhado assim, essa intimidade com a presença de Deus, né, Peterson, fez a gente, dentro de casa, refletir fora o que realmente estava acontecendo dentro. O legal dessa questão é que Deus ele restaurou, essa palavra trouxe identidade para nós na nossa vida, e paralelo a isso, eu não tinha percebido, mas Deus vinha reconstruindo a minha vida ministerial e nos preparando para viver esse momento. Eu lembro quando eu cheguei na Relevante, eu tinha plena convicção de que o meu chamado já não era mais ministrar a palavra. Eu tinha plena certeza disso. Cheguei num período, fazia mais ou menos uns 7 anos, que eu não lia um versículo para ninguém, eu não pregava nesse processo de crise que nós passamos, no lugar onde nós estávamos, um alinhamento, um acompanhamento, mas também ao mesmo tempo um julgamento. Então a gente não conseguia entender tudo isso. Então eu passei 7 anos, cara, sem pregar. E quando eu cheguei na Relevante, eu tinha certeza disso. Eu cheguei muito frustrado. O Vaguinho acompanhou isso de perto. Eu falei, cara, e agora? Eu preciso me reinventar de novo. O porquê Deus, para que Deus me chamou? Qual é o meu propósito de vida? Eu lembro que no 3º dia um irmão me chamou lá na igreja e falou, querido, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vi você, nem sei quem você é, mas se prepara que Deus vai te levantar como um ministro aqui na igreja, vai te colocar lá para pregar a palavra novamente e vai trazer identidade para a tua vida e teu ministério. Eu fiquei muito assustado porque já tinha uns 7 anos que eu não tinha ouvido isso, uma palavra bem pontual a respeito disso. Eu falei, olha, se acontecer, é Deus mesmo agindo na nossa vida. Eu me lembro da passagem, não sei, pastor está aqui, vocês estão vendo? Eu me lembro dessa passagem de Jessé, né? Eu me lembro da passagem de Jessé enviando a Davi, né? O significado de Jessé é servo de Javé. E Javé é Iová e Iova, que abreviando dá um significado de que eu sou o que sou e através de mim todas as coisas são constituídas. Ou seja, tudo que existe é por mim. Então, quando Jessé envia Davi para enfrentar o gigante, por que Jessé não envia os outros 4 irmãos que ficaram? Eram 8, 3 estavam na batalha e ficou mais 5 em casa. Por que Jessé envia Davi, o caçula, para um lugar tão perigoso e arriscado? Porque já não era mais Jessé comandando ali, mas era Deus através de Jessé enviando a Davi, né? E eu me lembro, isso vai fazer 2 anos, exatamente agora nesse período, dia 15 de outubro. Estou fazendo dia 15 de outubro. Eu me lembro desse papel aqui. O pastor Gesiel falou para mim, falou, você fiquei sabendo que você prega, cara? Eu falei, olha, pastor, eu acho que não, cara.
você já deve ter alguma coisa do passado. Ele falou, não, irmão, você prega assim, vou te dar uma oportunidade. E aí ele me deu esse papel aqui. Aqui foi 15 de outubro de 2020. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer da minha vida e da nossa casa a partir dessa data, cara. Esse aqui mudou a minha vida, cara. Dia 15 de outubro de 2020, dia 15 de novembro, os jovens na cesta básica ainda. Eu lembro que esse dia 15 de outubro, cara, foi um marco na minha vida. Eu lembro que fluiu a palavra naquele dia, eu me assustei com o que Deus está fazendo. E a partir daquele momento nós iniciamos nosso estudo no Rema, e aí que foi um boom a respeito dessa palavra. Eu vi como tudo começou a fazer sentido, cara. Na minha vida, a gente foi crescendo, foi ocupando outros cargos na igreja, tendo outras oportunidades, e eu fui restaurando a minha identidade e o meu ministério. Eu disse pro pastor, falei, pastor, um dia eu vou guardar esse papelzinho aqui, vou fazendo uma moldura, porque ele vai fazer sentido. O Espírito Santo disse pra mim, eu guardei ele na carteira, ele tá um pouco velho, porque isso vai fazer tanto sentido na minha vida um dia, e hoje nunca fez tanto sentido a respeito disso aqui. Depois de 2 anos, cara, a gente sai de São José procurando respostas para nossa vida. Eu saí de São José em busca de resposta a respeito da minha existência, do que eu era, o que Deus tinha que fazer na minha vida. A gente conhece essa palavra da fé, volta para Taubaté. No final do ano agora nós nos formamos no Rema e voltamos para São José como uma resposta daquela cidade. Agora, dia 2 de novembro, inicia a nossa primeira célula em São José dos Campos, a Relevante, indo para São José. E eu e a Natália, nossa família, sendo enviados ali como um casal de missionário para o lugar aonde nós saímos. Para o lugar que nos envia sem resposta, é o lugar em que Deus nos volta como uma resposta. Eu vejo Deus falando muito ao nosso coração a respeito de fonte, cara. Deus, Ele é o Deus que abre caminho no deserto, Ele abre fonte. A terra que precisava de água de outras pessoas, ela é a terra que emana alimento e água para trazer vida na vida de outras pessoas. Foi isso que essa palavra fez com nós. Ao invés de resposta, hoje nós somos a resposta para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com essa mudança em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Hoje fazem 2 anos que eu recebi esse convite formal, tão original, e eu não tinha ideia de que Deus ia fazer na nossa vida nesses 2 anos. Intenso em todas as áreas da nossa vida, e agora tudo faz sentido, tá? Tudo faz sentido. 2 anos depois, as respostas surgindo para o nosso coração e Deus nos enviando como uma resposta para São José dos Campos. Foi isso que essa palavra fez com nós. Foi transformador, tem sido transformador, e como uma resposta para a nossa vida, nós hoje somos uma resposta para a palavra e a atuação dela em nós. Assim como quando eu me converti, veio uma palavra sobre a árvore cortada, né? Eu posso dizer que há esperança, que isso que aconteceu na nossa vida não é só pra gente. Isso que aconteceu, hoje eu posso ver uma árvore que teve as suas raízes, né, na fonte de Deus mesmo ali, e que gerou frutos, mas que dentro do fruto tem uma semente, né? Então, assim como ele fala que nós somos uma resposta, eu vejo que em São José nós vamos plantar sementes em pessoas que talvez, assim como nós, não tinha mais esperança, pessoas que já viveram um chamado em Deus, já experimentaram algo poderoso da parte de Deus, mas veio a tempestade, a chuva e talvez as estações da vida, né, que todo mundo passa, inverno, ministerial, mas de repente olhar para nós e ver que Deus, Ele pega aqueles que ninguém mais acredita, os improváveis, aquele que fala assim, não, esses 2 aí, mas quando você tem essa convicção, essa certeza de que Deus, Ele
ele capacita, ele cuida, ele planta você num lugar que você precisa ser cuidado. Hoje a gente quer, em São José ou em qualquer lugar, não ser dono da nossa vida, mas trazer essa mensagem de esperança para as pessoas, de que é possível, sim, independente do seu passado, do teu histórico, da tua árvore genealógica, né? Porque aqui ninguém é filho de pastor, mas a gente decidiu que daqui em diante nós vamos gerar pastores, gerar ministros, e é tudo uma decisão. Então, se a pessoa quisesse, qualquer pessoa, independente de classe social, de passado, qualquer pessoa que quer realmente a esperança, e Deus, ele pode fazer uma nova história a partir de você. As pessoas vivem uma vida sem acessar o que a palavra tem disponível por falta de identidade de quem elas são. Então, o conselho que eu deixaria para essas pessoas é conhecer essa palavra, seja através do rema ou de qualquer outra que seja alinhada com a palavra, né? Alinhada com o propósito e a identidade de Jesus, da palavra em nós. Eu lembro da passagem que Jesus amaldiçoa a figueira e ele olha, aparentemente de longe, ele olha a figueira dando flores, e era uma época de que se a figueira desse flores era porque teria frutos, né? E quando ele passa, chega perto, aproxima, ele vê que ela não tem frutos, ele amaldiçoa, no outro dia eles voltam. Mas você amaldiçoou, a figueira morreu. Poxa, que rude, né? Não é. É porque a figueira aparentava dar frutos. O que deixa intrigado é uma hipocrisia, amado, de você achar que está dando fruto e viver uma aparência, mas só a podridão de quem você sabia eu era assim. Então nós só florescíamos, mas quando você chegava perto de nós, você não via fruto em nossa vida. Nós éramos reprovados por conta disso. Então essa palavra traz essa mudança realmente de dentro para fora. Independente do lugar onde você estiver, independente da estação que você tiver, você tem consciência de que você é suprido em todas as coisas. Isso é uma enorme diferença. Então o conselho que eu deixo é: conheça essa palavra, se exponha à prática dessa palavra, porque você vai ver os seus dias serem transformados pelo poder do Espírito Santo que é em nós. E esses são os nossos filhos, hoje bem grandinhos, né? Melissa, a Rafa e o Vitor. Essa galerinha aqui que vai nos acompanhar para servir a sua família em São José dos Campos. Então, no dia 1º de novembro, a terça-feira, quero deixar o convite para você. A nossa primeira célula, uma igreja nascendo em São José dos Campos. Nós estamos aqui para derramar sobre a vida de vocês essa mesma palavra que transformou e tem transformado a nossa vida todos os dias. Deus esteja com você, querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.